Jesus. Amém. Muito frio, né? Mas hoje é a terceira quinta-feira, terceira semana desse culto da família. Nós tivemos a primeira quinta-feira, eu e minha família serviremos a Deus. Tivemos na segunda quinta-feira, meus filhos ao altar, né, pastor? E hoje nós vamos ter uma só carne, né? Pastor Márcio vai estar ministrando, nosso pastor vai estar ministrando a palavra. Gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus que nos dê paz, né? Que os nossos problemas, nossas ansiedades ficam todas lá fora e nós possamos estar aqui inteiros na presença de Deus. Irmãos, a escuta família é muito importante para a igreja, porque a família, os nossos filhos vão ser a continuação, nós somos o presente, né, pastor? Então é muito importante o culto da família. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, Deus amado, nesse momento, Senhor, nós te agradecemos por essa rica oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui na Tua presença. Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida do nosso pastor Márcio, que vai estar ministrando hoje, Senhor. Abençoa também os louvores que forem aqui entoados. Toma nas tuas mãos todas as coisas. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja tirando da nossa cabeça, do nosso coração, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que possa nos prejudicar em receber essa rica palavra. Ó Pai, toma nas tuas mãos os irmãos que ainda vão chegar, os irmãos que ainda não chegaram, aqueles, ó Pai, que não vão ter condição de vir, abençoa nossas famílias, abençoa essa igreja, ó Pai, que esse culto seja agradável a Ti, Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Mas glória a Deus por isso também. Eu quero, ao começar, apenas aproveitar nesse momento. Os irmãos estão percebendo que nós estamos postando, né, os vídeos do culto ali no YouTube. Quem teve a oportunidade aí já deve ter assistido. E, irmãos, isso nos ajuda bastante. Então, vai nos ajudar bastante, né? Até vocês que vão estar ouvindo aí, está lá dando curtindo, deixando comentário, se inscrevendo e assinando, colocando lá o sininho, né, para despertar. Isso é um ensaio para logo depois a gente ter uma coisa mais bem elaborada em termos de YouTube aí e podemos estar alcançando pessoas, propagando aí o Evangelho, divulgando a palavra de Deus. Então, convido os irmãos, né, a estarem aí nos ajudando nisso e compartilhando com outras pessoas também. Compartilhe, né, o vídeo, mande para outras pessoas. Peça que outras pessoas também possam fazer a inscrição lá, tá bom? Irmãos, nós vamos estar falando hoje sobre um assunto, todos os assuntos que compartilhamos aqui, é sério. Alguns são mais controversos que o outro. E talvez o assunto de hoje, ele chegue a ser, principalmente para o presente século, um assunto que em muitos aspectos é um assunto controverso. O tema é uma só carne. E o texto que nós vamos estar lendo está lá em Mateus capítulo 19, e nós vamos estar lendo do versículo de 1 ao versículo 8, e vou convidar você, à medida que for localizando, colocando-se de pé. Amém? Mateus 19, do versículo 1 ao versículo de número 8. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se para os confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-lhe grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus,
tentando-o e dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez do princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Pai, que a tua palavra seja viva, seja eficaz, seja diferença, Senhor. Nós estamos diante de um mundo com o seu discurso e é com tristeza que vemos como que esse discurso muitas vezes chega até a igreja, mas nós precisamos nos posicionar conforme a tua palavra. Então nos dê graça, nos dê coragem, nos dê valores e princípios que vêm do alto, para que a tua palavra, ela seja rema, seja vida em cada um de nós, ó Pai. Abençoe cada um que está ouvindo, cada lar seja tocado, transformado e restaurado pela tua bondade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, o texto aqui nos mostra, fariseus novamente chegando ali diante de Jesus e lançando para Jesus uma pergunta: é certo um homem repudiar a sua mulher? Algumas versões vai dizer divorciar da sua mulher. Talvez se essa pergunta tivesse sido feita dentro de algum outro contexto, poderíamos entender que havia no coração deles uma dúvida sincera, uma dúvida honesta ali. Só que Mateus, ele deixa bem claro, ele usa uma palavra que eles chegaram tentando, ou seja, eles queriam colocar Jesus, obrigado, filha, eles queriam colocar Jesus em uma situação delicada. Outras versões vão dizer colocando-os à prova. E o que estava acontecendo mais especificamente diante dessa pergunta? Haviam ali duas correntes judaicas. Uma das correntes judaicas, de um rabino chamado Hillel, ele defendia que o marido, ele podia divorciar-se da esposa por qualquer motivo. A esposa queimou o arroz, pode divorciar. Achou uma mais bonita, pode divorciar. Não gostou, envelheceu, pode divorciar, pode repudiar, pode entregar a carta de divórcio ali para ela. E vem a pergunta: por qualquer motivo? Porque era assim que o rabino Hillel pensava. Por qualquer motivo, o marido tinha esse direito sobre a esposa. Mas havia, ao mesmo tempo, uma segunda escola rabínica, que estavam sempre em conflito, principalmente dentro desse assunto, que era uma escola do rabino Shammai. O rabino Shammai, diferente do rabino Hillel, ele não acreditava que o homem poderia repudiar a esposa por qualquer motivo. Ele entendia que ele só podia repudiar a esposa no caso de infidelidade. E aí você pode pensar assim: então quer dizer que Jesus, ele concorda com o rabino Shammai,
que dizia que o marido pode repudiar da esposa no caso de infidelidade. Isso se nós não dermos uma olhada mais profunda em o que ele considerava um caso de infidelidade. Então, na visão deles, o que seria infidelidade? Infidelidade seria apenas se esse adultério fosse cometido com uma outra mulher casada. Então, não era pelo fato dela ser casada, mas como a mulher era vista como uma propriedade do marido, esse homem estaria indo contra a propriedade, estaria prejudicando a propriedade de alguém. Então, não era uma preocupação com a infidelidade em si, mas com o fato que ele estava prejudicando a propriedade de outra. Mas, ao mesmo tempo, né, se esse homem ele tivesse as suas concubinas, ou seja, as mulheres que não tivessem livres, não tivessem casadas, então na visão dele não haveria então nenhum problema, ele não iria considerar isso, no caso, um adultério. Então essa visão da mulher como propriedade, se nós não tivermos o devido cuidado, se nós não compreendemos o que significa ser uma só carne, nós então vamos cair nesse mesmo problema, nesse mesmo dilema de olhar o outro ou a outra como uma propriedade. Por isso que Paulo, ele vai rebater, veja bem, então nós temos no texto da criação de Gênesis um respaldo nas palavras de Jesus, e vamos encontrar esse respaldo também nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, o versículo 31 e 32, olha como que Paulo escreve: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Até a gente vai falar depois sobre essa questão, sobre essa referência de Cristo à igreja. Mas Paulo diz então que o homem e a mulher, reforçando aquilo que os outros textos já haviam dito, eles se tornariam uma só carne. E aí a gente precisa compreender que esse se tornar uma só carne, que é visto inclusive até como um mistério, se trata não apenas de uma união, mas se trata de uma unidade. Então, no meu caso, por exemplo, casado com a Suzana, não existe mais apenas o Márcio ou apenas a Suzana. Existe o Márcio e a Suzana. Nós dois completamos uma união e nos tornamos, então, uma unidade. Quando Deus ele institui essa união entre o homem e a mulher, ali no Jardim do Éden, ele diz então que para que isso aconteça, o homem e a mulher deveriam o quê? O homem deveria deixar pai e mãe e se unir então à mulher. Então deveria haver ali um rompimento. É lógico que nós estamos falando de um período da criação em que o homem deveria povoar e subjugar a terra. Ou seja, o homem deveria encher a terra. Como que isso poderia acontecer se o homem ficasse sempre ali, o casal ficasse sempre ali na barra da saia da mãe, do pai, ali sempre ali dentro circulando, sempre em torno. Ficar perto do pai e da mãe é muito bom. É bom demais, né? Eles resolvem tudo, eles pagam tudo, eles assumem toda a responsabilidade, só que
a nossa questão do crescimento, eu brinquei, eu ri da Ana Luísa essa semana, a gente estava indo lá, que a Ana Luísa disse que percebeu que ela já estava, que ela era adulta, porque nós fomos fazer lá, foi gerar um documento e perguntaram se queria que fizesse o documento no meu nome ou no nome da Ana Luísa. Eu disse, pai, agora que eu estou vendo que eu já sou adulto, já estão querendo fazer documento no meu nome. E eu falei, pois é, filha, está vendo? São nesses momentos que a gente assusta, que você começa a perceber que você já não é mais um adolescente, mas que você chega a um momento na sua vida em que você começa a ter que assumir responsabilidades. Quando você se mantém sempre ali sobre aquela tutela, e infelizmente nós vivemos tempos que isso está sendo cada vez mais comum, ou seja, filhos e filhas, né, e quando eu falo, se refiro aos dois, logicamente, que casam, mas mantém sempre um laço emocional, não rompe aquele laço emocional dentro de casa. Ou mesmo o lado financeiro ou outras questões se mantém sempre sobre aquela tutela. Isso impede que aconteça o quê? Que aconteça um amadurecimento, um resgate de uma idade onde você passa a viver numa nova estrutura, ou seja, você rompeu. Até então ele vivia dentro de casa. Dentro de casa, ele estava sujeito à estrutura familiar da sua casa. Quando ele chega e toma uma esposa, ele rompe com aquela estrutura familiar e passa, então, a formar uma nova estrutura familiar com ele e com, então, a sua mulher. Se ele não tem esse rompimento, se ele não deixa pai e mãe, ele não tem como fazer, logicamente, aí o que é novo. Essa relação entre homem e mulher, ela não era uma relação de domínio, ela não é uma relação de imposição, mas se tornar uma só carne é uma relação de mútua cooperação. Comento que quando Deus ele cria a mulher, ele não olha assim e diz assim, eu estou vendo que o homem nunca vai colocar essa toalha pendurada no banheiro. Eu vou dar para ele uma mulher para ver se essa mulher pega essa toalha e coloca no banheiro. Eu estou vendo que esse homem nunca vai lavar uma vasilha. Eu vou dar para ele uma mulher para ver se ele lava vasilha. Ô, irmãos, não estou jogando, eu não conheço os irmãos não, viu? Estou só falando de coisas alienatórias aí. Talvez aconteça só comigo, né? Estou vendo que esse homem nunca vai conseguir se servir de um prato de comida. Eu vou colocar para ele uma mulher que bote a comida no prato e ele fique na sala vendo o jornal e ela leva para ele a comida, para ele continuar vendo o jornal dele ali, tranquilamente, enquanto ela lhe serve a comida. Ou seja, Deus não percebeu que o homem necessitava de uma escrava ou de alguém que ele pudesse mandar e desmandar. Não foi isso. Quando nós vemos o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, o texto nos é bem claro quando diz lá, Deus contempla a solidão do homem, não é bom que o homem esteja só. Deus contempla a solidão do homem. Que solidão era essa? Que solidão que era essa que o homem tinha? Ele tinha lá talvez um macaco para poder brincar, um cachorro. Mas esse cachorro, esse macaco, essas outras pessoas não iriam lhe corresponder. Então ele faz alguém que lhe pudesse corresponder. Farei alguém que o auxilie e alguém que o corresponda. Alguém que possa dialogar com ele e ajudá-lo no cuidado e aguardar então o jardim. Alguém que possa compartilhar com ele, alguém que possa compreendê-lo e alguém que ele possa compreender também.
Era a relação mais profunda que Deus criou. Irmãos, em nenhum outro ser Deus vai dizer, e se tornarão os dois uma só carne. Isso é algo único, exclusivamente para o homem e para a mulher. E no ato da criação da mulher, veja bem, quando Deus cai, o homem cai no sono, e Deus, ele forma a mulher a partir do homem. Deus fala algo muito, quando o homem, ele desperta e ele olha para a mulher, ele faz uma declaração. A gente pode ver a primeira declaração de amor da história, bateu o olho, né, e ali olhou, essa aí realmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ela será chamada mulher, porque do homem ela foi tirada. Essa aí só caprichou, Deus. Essa aí só caprichou. Mas nessa declaração, há algo muito mais profundo. O que significa algo mais profundo? Veja bem, Deus poderia ter criado a Eva também do pó da terra e lhe soprado o espírito de vida? Poderia. Deus poderia, assim como havia formado Adão, ele poderia também ter formado Eva, mas ele não faz isso. Ele tira do homem algo e forma, então, alguém que vai lhe ser como uma companheira, alguém que vai ser como ele. Então, nas palavras de Adão, nós podemos encontrar, essa mulher faz parte de mim, assim como eu faço parte dela. Eu não posso existir sem essa mulher, da mesma forma que essa mulher não pode existir sem mim, porque nós fomos feitos compartilhando, nós fomos feitos como uma só carne. Isso não diminui em momento algum o homem, pelo contrário, isso completa o homem. Adão entende ali que ele não poderia dissociar de Eva, porque Eva era feita dele. Eva pertencia a ele, assim como ele pertencia também a Eva. E aí nós temos um conceito bíblico extremamente importante para um século individualista, para um século onde nós ouvimos um discurso contínuo de um homem que não está mais preocupado com o outro, que o ser humano ele é interdependente. Ou seja, Deus não criou ninguém para ficar sozinho. O ser humano ele é interdependente. Por isso que o salmista escreve no Salmo 68, versículo 6. Deus faz com que o solitário habite em família. Ou seja, você só pode ser alguém que tem uma noção de comunidade, de convivência, a partir da família que você tem como base. Essa foi a primeira base de compreensão, de conviver e de interdependência, a própria família. Veja bem, vamos ler de novo Efésios 5, 28, 29. Eu até escrevi, o respeito mútuo não é apenas fundamental. Aí a gente coloca, no relacionamento tem que ter respeito. Irmãos, eu falo que são expressões que a gente não deveria nem utilizar. Porque o respeito mútuo, ele é simplesmente, para o cristão, algo que deve ser natural na vida dele. Não precisa de ninguém cutucar-nos para falarmos a respeito de respeito, pois sem ele não existe vida a dois. Sem respeito não existe vida a dois. E respeito se traduz nas atitudes, nas palavras, no gesto, nos atos. Eu devo amar a minha esposa deve me amar.
E nós devemos viver um para o outro. E é com base neste relacionamento que meus filhos vão compreender o princípio fundamental de respeito mútuo. E aí Paulo escreve em Efésios 5, 28 e 29. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres. Veja bem, como que Paulo escreve. Os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, e aí é um recado, nós encontramos, muitas vezes as pessoas acusam a Bíblia de machista, mas você vai encontrar a Bíblia chamando muito mais a atenção do homem do que propriamente da mulher, por causa da própria cultura que havia. Ou seja, a mulher ser submissa não havia novidade nenhuma. Isso era parte da cultura. Mas quando diz que o homem precisa amar sua esposa, está dizendo, ela não é uma propriedade sua. Ela não é um objeto. Ela não é alguém que você simplesmente descarta ao seu bel prazer. Ela não é uma coisa que você troca simplesmente porque você não quer mais. Ela não é isso. Ela é uma só carne com você. E sendo ela uma só carne com você, você precisa amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Ou seja, se eu não amo a minha esposa, eu não me amo. Porque ela é carne da minha carne. E ele ainda continua, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, pois antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ou seja, Paulo está dizendo que esse amor, ele não é algo subjetivo, mas concreto, que se traduz no respeito, no cuidado, no zelo para com a esposa, e isso é só uma só carne. Muitas pessoas rompem os relacionamentos porque não entendem esse princípio, não entendem esse valor. O ideal bíblico para o relacionamento vai em confronto com o discurso que nós ouvimos hoje. Meu corpo, minhas regras, não é verdade? Que você ouve direito, e aí você ouve isso dentro da igreja, meu corpo, minhas regras. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Então quer dizer, pastor, que eu posso fazer o que eu bem entender com a minha mulher na hora que eu bem quiser? Você então não entendeu o que eu disse anteriormente sobre amar. E você deve entender também a segunda parte que vai dizer, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Qual que é a ideia aqui? A ideia de pertencer. Luciana, você quando casou, quanto tempo de casamento vocês têm? 31 anos. Há 31 anos, você deixou de pertencer a você mesmo para pertencer ao pastor Demétrios. Pastor Demétrios, há 31 anos atrás, você deixou de pertencer a você mesmo para pertencer a Luciana. E aí nós nos defrontamos a primeira questão do problema com relação ao adultério. Porque quando o homem ou a mulher adultera, ele não fere o seu próprio corpo, mas ele fere um corpo que não lhe pertence. Compreendeu o que eu quis dizer? Ele traz prejuízo para algo que não lhe pertence. Quando ele está adulterando, ele acha que é o corpo dele que está ali. Não, ele está com um corpo que na verdade pertence à mulher dele, não apenas traindo ela, mas usurpando algo que é direito dela, ao rasgar o seu compromisso.
E isso, meus irmãos, é sério e é muito sério. Quando nós entendemos pertencer, nós entendemos transparência. A Bíblia vai dizer que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez significa transparência. Transparência significa que tudo na minha vida a minha esposa sabe. E tudo na vida da minha esposa eu tenho que saber. A minha senha do banco. De vez em quando eu até brigo com a Suzana. Nossa, você tem que ter a senha lá, a minha do banco. Eu tenho que saber a senha do banco. Quanto que eu tenho no banco? Minha conta. Irmão, esse negócio de senha de celular, marido que a esposa não sabe senha do celular, não existe isso. Meu celular fica em cima da mesa. Eu já saí de grupos de trabalho, porque postaram coisas pornográficas dentro do grupo. Eu só mandei uma mensagem e falei assim: olha, estou saindo do grupo, porque o meu celular, minha esposa tem acesso, meus filhos têm acesso, e mas é só colocar a senha. Eu não vou colocar senha, eles vão continuar tendo acesso, eu prefiro sair do grupo. Porque transparência. Quando não existe transparência, existe mentira. E onde existe uma mentira, existe um carrossel de mentira. Uma das coisas que eu aprendi com a minha mãe foi que para cada mentira que você conta, você tem que contar pelo menos 10 para sustentar a primeira. Cada mentira que você fala, a esposa para o marido para a esposa, pelo menos mais um carrossel de mentira vai vir ali atrás. E a consequência da mentira, ela nos traz o quê? A mentira, ela começa a trazer o distanciamento. Por quê? Por que o distanciamento? Se eu estou mentindo, eu tenho medo de ser descoberta a minha verdade. Para que a minha verdade não seja descoberta, eu começo a me distanciar. E é interessante que a gente observa muito isso no relacionamento, não é verdade? Quando um lado começa a se distanciar demais, alguma coisa está errada. Tem mentira. Quando um lado começa a se esquivar de conversar, a ficar há mentira, há alguma mentira ali. Porque os dois estavam nus, compartilhavam, estavam juntos e não ali, então, se envergonhavam. Eclesiastes vai nos mostrar por que é melhor ser 2 do que 1. O texto de Eclesiastes 4, de 9 a 18, eu convido você a estar abrindo. Nos diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebentam com facilidade. O que Eclesiastes ele está dizendo aí? O melhor resultado do nosso trabalho é quando os 2 trabalham juntos para construir ali um lar, seja na questão financeira, do trabalho, é o marido ajudando a esposa ajudando o marido, ali há prosperidade. Ali há prosperidade. Irmãos, eu falo que eu vou usar o exemplo aqui da minha sogra e do meu sogro. Meu sogro foi um camarada que saiu do interior, da roça, veio trabalhar em Belo Horizonte como operário da Mannesmann, e ele trabalhava muito, ele teve 5 filhas, só depois teve um filho, 5 filhas, ele estudou, com o operário da Mannesmann, estudou
todas as filhas, todas as irmãs da Suzana têm estudo, todos eles têm curso superior. E eu falo que muito do meu sogro, e ele tem coisas, irmãos, tem propriedades, que eu duvido que alguém com um poder melhor aquisitivo do que ele, iria ter, com um salário de operário. Se você souber o que ele tem, você fala assim, não acredito. Mas por quê? Dona Nazita estava do lado ali, apoiando, trabalhando junto com ele, né? Fazendo de tudo ali para que aquele pouco se tornasse muito. Então, quando um está do lado do outro, a questão não é ganhar mais, é que um ajuda a administrar o pouco que tem, prosperidade. Vai dizer que quando vier momentos difíceis, irmãos, em momentos difíceis, eles vêm. Há momentos que você se sente abatido e derrotado, não tem? Tem momentos que você está para baixo, e aí, quando não é uma só carne, quando os dois não estão unidos por uma só carne, o que eu vejo acontecer? O cara vai desabafar com um amigo no serviço, vai para o boteco beber, vai para não sei onde, vai para todo lugar, mas quando não se entende que os dois é uma só carne, ele diz, eu vou para casa, porque eu sei que eu tenho lá uma esposa que vai me ouvir. Eu sei que eu tenho lá um apoio de alguém que vai sentar comigo ali na sala ou no quarto em algum lugar e vai me ouvir e vai compreender, porque está muito difícil. Quando vierem os momentos difíceis acontecem, um filho que adoece, um desemprego que surge, um período de carência. Como é bom você ter uma pessoa do seu lado te ajudando. Não, nós vamos superar. Tem gente que joga mais para baixo para né, ainda, né? Tá vendo? Eu disse para você. Mas tem aqueles que não, nós vamos superar, nós vamos vencer, já vencemos tantas outras batalhas, já passamos por tantas outras dificuldades, vamos vencer essa também, é um fortalecendo o outro, e finalmente ele vai dizer, o cordão de 3 dobras, não se rompe, 3 dobras, não é 2 dobras, é a esposa e o Espírito Santo, amém, 2 dobras, é o marido e o Espírito Santo, amém, mas 3 dobras, são os 3 orando juntos, o marido e a esposa e o Espírito Santo. Os 3 orando por um filho, por uma doença. Aí, meu irmão, aquele lar, ele é imbatível pela graça de Deus e porque ali há pessoas sustentando e clamando. E eu quero chegar ao fim dessa mensagem falando sobre aquele mistério. O mundo hoje banaliza o casamento. O mundo hoje brinca com aquilo que é sagrado para Deus. O mundo hoje desrespeita completamente algo que foi instituído por Deus. Mas Deus coloca que o modelo do relacionamento de Cristo para com a sua igreja é o relacionamento do homem para com a mulher. Novamente, Paulo, Apocalipse 19:7, falando sobre a volta de Jesus, olha o que se compara. Regozijemo-nos, ou vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Com todo o problema que a igreja pode ter, Cristo em momento algum pensa em abandonar a sua igreja. Com todo o problema que podemos ter e dificuldades dentro da igreja, Cristo estabeleceu um relacionamento com a igreja. Ele está preparando, Ele está esperando o tempo se cumprir para poder vir e buscar a igreja que não será mais noiva, mas será a sua esposa. Que coisa linda. E Ele não vai romper esse relacionamento. E Paulo vai escrever algo que eu acho lindo.
em Efésios capítulo 5, 25, 27. Porque não vai ser uma igreja qualquer. Não vai ser uma igreja bagunçada, desarrumada, confusa. Vai ser uma igreja adornada. Paulo vai escrever assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Uma igreja bonita. E quando eu penso a respeito disso, eu lembro das palavras que eu ouvi de uma pessoa há tanto tempo atrás, que perguntou assim: como é que você vai apresentar a sua esposa diante de Cristo? Eu peguei a Suzana, aquela menina. A Suzana era novinha quando casei, eu era mais velho, nós temos 7 anos de diferença, aquela menina bonitinha, cheio de esperança e alegria no coração, né? Cheio de projetos de vida. Aí chega de repente, eu estou diante de Cristo, eu vou dizer para ela, Senhor, para ele: Senhor, aqui está a esposa que o Senhor me deu. Que mulher que eu vou apresentar para ele? Uma pessoa carrancuda, cheio de mágoa no coração, infeliz com a vida, triste por causa de um relacionamento opressivo? Ou vou apresentar para ele uma mulher feliz, alegre, bem-aventurada? A mesma coisa, esposa, quando chegar esse momento e o Senhor chegar para você: cadê o marido que eu te dei? Como é que você vai entregar esse marido? Um homem ranzinza, chato, desagradável? Ou alguém feliz, realizado? Não realizado por ter muitas posses, mas por ter a maior de todas as posses que um homem pode ter. Afinal, né, irmã Neuzeli, a Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha um tesouro. A maior de todas as posses. Como vai ser a esposa ou o marido que nós vamos apresentar naquele dia para o Senhor Jesus? Que possa ser como a igreja, preparada, sem ruga, sem mágoa no coração, mas santificada, bem cuidada, bem amada, feliz, realizada, porque o Senhor lhe deu alguém para conduzir um sonho junto. Irmãos, sobre esse texto, talvez haveria muitas outras coisas que poderíamos estar falando a respeito deles, mas eu me ative a essa questão por causa, inclusive, do nosso próprio tempo, né? E que possamos pensar a respeito disso, né? Se você está buscando um esposo, busque alguém, né? Senhor, eu quero alguém assim. Eu quero alguém que eu possa construir uma história junto. Irmãos, não vá se tornar uma só carne com o mundo, não. Não vai se tornar uma só carne com quem não tem compromisso com Deus, que isso vai ser sofrimento. Busque alguém que teme a Deus. Não estou falando de alguém que está dentro da igreja, não. Alguém que teme a Deus, que busca a Deus. Logicamente dentro da igreja, mas eu quero dizer que nem todo mundo que está dentro da igreja, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vai entrar não, viu gente? Muita gente que diz Senhor, Senhor, vai chegar na hora: olha, nunca ouvi falar de você. Busca alguém que você vê que é comprometido. Ore, busque, ore ao Senhor, para que você possa ser uma só carne e construir um relacionamento na presença do Senhor. E você que está casado, está me ouvindo aí, está me ouvindo aqui, que está casado, e talvez sua vida tenha sido um pé de guerra. Querido, muda essa história, porque essa não é a vontade de Deus para a vida, para os relacionamentos.
Se isso está acontecendo, é porque não está na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então Deus quer que você tenha um relacionamento perfeito, bom e agradável. Se isso não está acontecendo, começa a orar, começa a buscar Deus, começa a participar das campanhas, não das campanhas, eu não gosto de ser, começa a participar dos cultos da família. Nós não estamos aqui falando de coisas fantásticas, estamos falando aqui de condutas, de mudanças que precisam ocorrer para que Deus possa fazer algo maravilhoso na sua vida. E que o seu relacionamento seja esse mistério do relacionamento de Cristo para com a igreja. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Pense a respeito disso. Feche seus olhos nesse instante. Como é que está a sua casa, o seu lar, o seu relacionamento? Há transparência? Vocês não se envergonham? Porque um sabe tudo a respeito do outro e não há nada a esconder. Sua esposa, o seu marido é aquela pessoa que você volta para casa e pode compartilhar e pode confiar, porque sabe que está alguém ali que vai te ouvir. É alguém que no seu lar você encontra, nos momentos difíceis, apoio, segurança. Meu irmão, se não está sendo assim, pode ser. Pela graça de Deus, pode ser assim. E nós vamos estar orando neste momento. Senhor Deus e Pai, nós temos um ideal de relacionamento, Pai. Oh, Senhor, e esse ideal não é aquilo que o mundo está dizendo para nós, não, Deus. Esse ideal não é aquilo que a psicologia ou que o modernismo tem pregado por aí, não. Esse ideal é aquilo que está na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que o homem e a mulher são uma só carne. Então que esse ideal seja aquilo que se cumpra na vida de cada casal da igreja, de cada um que está ouvindo essa mensagem agora, Pai. E que onde há discórdia possa haver paz, ó Pai. Que onde há conflitos pode haver restauração. Que a Tua poderosa mão agindo em cada lar, faça um novo renovo, retira toda mentira, retira tudo aquilo que não provém de Ti, apara assim as arestas, ó Pai, e que o marido olhe com amor para a sua esposa, e que a esposa olhe para o seu marido com amor, ó Pai, para que lares sejam fundamentados na verdade da Tua palavra. Pois a Ti eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Podemos sentar só? Irmãos, os irmãos viram lá,